O dia D foi um dos momentos mais dramáticos da Segunda Guerra Mundial. E você sabia que no Pacífico também tivemos um desembarque tão ou mais sangrento do que o da Normandia? Confira nesse vídeo. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva até as praias do Pacífico, mais precisamente à ilha de Saipan, um importante ponto naquela guerra tão dura. Em junho de 1944, uma armada de navios de guerra e embarcações de desembarque se prepara para o dia D. Milhares de soldados americanos estão prestes a atacar um inimigo preparado com defesas formidáveis. Mas isso não é a Normandia, é a ilha de Saipan. E a sangrenta batalha ali trará a guerra total para o Pacífico. Saipan foi tão disputada porque ali existia um quê estratégico fundamental. Se os americanos tomassem a ilha, eles teriam basicamente um porta-aviões inafundável. Ou seja, o aeródromo da ilha permitiria aos bombardeiros americanos bombardearem livremente o Japão, sem precisar reabastecer ou ter outra base de apoio. Era possível atingir diretamente o território tão sagrado para os japoneses. Por isso a luta ali foi tão disputada, tão renhida e tão violenta. No final de 1943, os japoneses estão em desvantagem no Pacífico. Em setembro, eles recuam para uma zona de defesa nacional como parte de um plano para manter a maior parte de seus territórios conquistados, reconstruir sua força militar e proteger rotas vitais de suprimento para o Japão e guarnições insulares. Sua nova política operacional determina que as ilhas devem ser defendidas até o último homem. O comandante da área do sudoeste do Pacífico dos Estados Unidos, General Douglas MacArthur, prefere libertar as Filipinas antes de avançar em direção ao Japão. Mas o chefe de operações navais dos Estados Unidos, Almirante Ernest King, vê as ilhas controladas pelos japoneses, algumas das quais poderiam abrigar bombardeiros de longo alcance B-29, como degraus em uma rota mais direta para as ilhas principais do Japão. Eventualmente, os Estados Unidos tentam ambas as rotas, com o almirante Chester Nimitz liderando a ofensiva no Pacífico Central. A Quinta Frota se prepara para atacar as ilhas japonesas nas áreas das Marianas, Carolinas e Palau. Embora ignorem algumas grandes guarnições japonesas, precisam capturar as poucas ilhas adequadas para bases aéreas. As Ilhas Marianas se estendem por aproximadamente 750 quilômetros no Pacífico Central e estão no coração da Zona de Defesa Nacional do Japão, com bases aéreas em Guam, Saipan e Tinian. Saipan e Tinian eram colônias japonesas antes da guerra, focadas no cultivo de cana-de-açúcar, embora o grande assentamento japonês tenha transformado os indígenas chamorros em minoria. O Japão invadiu e ocupou Guam, um território dos Estados Unidos, em 1941. O comandante da Quinta Frota, Almirante Raymond Spruance, planeja capturar primeiro Saipan e Tinian, estabelecer bases aéreas americanas ali e, em seguida, avançar para Guam. O 5º Corpo Anfíbio, composto pelas 2ª e 4ª Divisões de Fuzileiros Navais, com o apoio da 27ª Divisão de Infantaria e da Artilharia do 24º Corpo, será responsável pelo ataque a Saipan. Os planejadores dos Estados Unidos escolhem 4 praias para o desembarque, com os codinomes Vermelha, Verde, Azul e Amarela, na costa sudoeste. No entanto, as 2 divisões de assalto dos fuzileiros navais estarão separadas pela ponta Afétina e os recifes próximos às praias limitam as embarcações de desembarque. Assim, as ondas de assalto priorizam os LVTs, veículos anfíbios rastreados, que podem atravessar os recifes e avançar até as praias. De forma incomum, o 5º Corpo Anfíbio ordena que os fuzileiros permaneçam nos LVTs enquanto avançam para o interior, em vez de desembarcarem na praia. Embora a 4ª Divisão de Fuzileiros aceite o plano, a 2ª Divisão de Fuzileiros está cética. Eles sabem que os LVTs enfrentaram dificuldades em terrenos acidentados em Guadalcanal, e a rivalidade com os motoristas dos LVTs, que pertencem ao Exército, também contribui para as tensões.
O comandante do 5º Corpo Anfíbio, General Holland Smith, espera que os fuzileiros alcancem a linha Objetivo 1, a 1,3 km para o interior, até o final do dia D. Ele antecipa que o sul será capturado rapidamente antes de um avanço final para o norte. No total, cerca de 95 mil soldados americanos estão disponíveis para atacar e guarnecer a ilha. O almirante japonês Chuichi Nagumo é encarregado de defender as Ilhas Marianas. Ele liderou anteriormente o ataque japonês a Pearl Harbor e a Batalha de Midway, mas desde então caiu em desgraça com a Marinha Imperial. A guarnição local, sob o comando do general Yoshitsugu Saito, conta com cerca de 32 mil homens da 43ª Divisão, da 41ª Brigada Mista Independente, além de algumas unidades aéreas e navais, mas estão mal preparados. Há terrenos elevados no interior para observação de artilharia e linhas de defesa recuadas, mas os japoneses carecem de transporte, tropas e coordenação. Reforços chegaram em maio, mas submarinos americanos afundaram alguns navios de suprimentos e transportes de tropas, piorando a já tensa relação entre a marinha e o exército japoneses. Ainda assim, Saito divide Saipan em 4 zonas defensivas e posiciona sua artilharia nos terrenos elevados para conter o desembarque. Ele presume que os Estados Unidos desembarcarão no sudoeste e prepara o 9º Regimento de Tanques para contra-atacar rapidamente qualquer invasão americana. Enquanto o exército japonês planeja a defesa da ilha, a Marinha desenvolve a Operação AGO. A primeira frota móvel, incluindo os porta-aviões mais modernos, partirá para as Marianas para atacar a frota de invasão dos Estados Unidos. Com o auxílio de aeronaves baseadas nas ilhas, o Japão espera desferir um golpe mortal nas operações aliadas no Pacífico. Spruance está preocupado com tal ataque e ordena que a Força-Tarefa 58, sua força de porta-aviões rápidos, permaneça na defensiva para desgosto de seu comandante, o almirante Mark Mitcher, que prefere uma ação agressiva. Assim, apenas uma semana após as tropas aliadas desembarcarem na Normandia, os soldados americanos no Pacífico preparam seu próprio dia D. Em termos de poder de fogo, a Armada Naval de Saipan é ainda mais forte que a da Operação Overlord na Europa. No terceiro dia, navios de guerra e aeronaves dos Estados Unidos bombardeiam aeródromos e defesas japonesas em Guam, Tinian e Saipan. As forças americanas também disparam fósforo branco nos canaviais de Saipan em uma tentativa frustrada de queimá-los. O poder de fogo americano arrasa as cidades de Garapan e Charancanoa, destrói canhões costeiros e interrompe a comunicação entre as unidades japonesas. No entanto, no geral, o fogo dos encouraçados se mostra decepcionante, pois foram treinados para atingir alvos no mar. Enquanto os navios disparam, as equipes de demolição subaquática inspecionam as praias de desembarque e marcam canais para navios maiores que transportam tanques. Antes da invasão principal, em 15 de junho, os fuzileiros lançam ataques de distração ao norte para confundir os japoneses, mas os defensores não se deixam enganar. Por volta das 8h40, a primeira onda de assalto dos fuzileiros navais, com o apoio dos batalhões de tratores anfíbios do Exército, segue para as praias. Cerca de 700 embarcações de desembarque e LVTs, incluindo versões de tanques anfíbios e variantes de canhoneiras, foguetes e comando e controle, desembarcarão 8.000 fuzileiros na primeira leva. Os navios e aeronaves mantêm o apoio de fogo até que os LVTs estejam a 100 metros da costa, mas o plano já começa a dar errado. O fogo japonês se intensifica quando os LVTs cruzam o Recife, enquanto marés inesperadas deslocam a 2ª Divisão de Fuzileiros para o norte, fazendo com que as unidades desembarquem nas praias erradas, criando lacunas e congestionamentos. À medida que os LVTs lotam as praias, a artilharia e os morteiros japoneses, muitos camuflados e intocados pelo bombardeio, causam as maiores baixas. Ainda assim, em 20 minutos, a primeira onda de americanos está em terra, mas o terreno rochoso e pantanoso, assim como a necessidade de fechar lacunas, limita seu avanço. Embora 98% dos LVTs da 4ª Divisão de Fuzileiros desembarquem, apenas metade consegue avançar 300 metros para o interior.
Os tanques anfíbios dos Estados Unidos também enfrentam dificuldades. Ondas fortes imobilizam alguns no mar, enquanto outros atolam em combates em Charancanoa. Embora destruam 11 tanques japoneses em contra-ataque, poucos chegam à linha dentro do previsto. Enquanto isso, as companhias de depósito dos fuzileiros, incluindo muitos marines afro-americanos, estabelecem operações logísticas em terra, mas rapidamente se veem sob fogo de morteiros japoneses e defensores escondidos em posições camufladas. Enquanto alguns americanos tentam atravessar os pântanos interiores, outros lutam para conectar as duas divisões de fuzileiros. 2 batalhões do 8º Regimento de Fuzileiros lutam na Praia Green 2 para atacar a Ponta Afetna. Metade da Companhia G do 8º Regimento está armada com espingardas, tanto para combate corpo a corpo, quanto para evitar disparos contra aliados vindos da Blue Beach. As forças ocupam apenas metade da área objetiva, com cerca de 2.000 baixas americanas, especialmente entre os oficiais. Embora algumas unidades alcancem a base do Monte Fina Susa, elas recuam para posições mais seguras, aguardando contra-ataques japoneses durante a noite. As tropas japonesas realmente atacam, mas de maneira desorganizada e desesperada. Em um dos ataques, os soldados japoneses avançam atrás de mulheres e crianças usadas como escudos humanos. Os tanques americanos, a artilharia e os disparos da marinha detêm todos os ataques. No Deplum, a 27ª Divisão de Infantaria desembarca com mais artilharia, enquanto os fuzileiros consolidam a cabeça de praia, fazem avanços modestos e conectam as divisões. Nas primeiras horas do segundo dia, um grande contra-ataque blindado japonês tem como alvo a 2ª Divisão de Fuzileiros. Mal organizada e forçada pelo terreno a avançar em colunas, a ofensiva japonesa consegue penetrar nas posições americanas, mas os tanques americanos, armas antitanque montadas em half-tracks e bazucas, os detêm. A infantaria japonesa que avança sobre os tanques sofre pesadas perdas, e o fogo americano destrói pelo menos 24 dos 44 tanques atacantes. A batalha é o maior embate entre tanques da Guerra do Pacífico. No terceiro dia, a 4ª Divisão de Fuzileiros corta a ilha ao meio, enquanto a 27ª Divisão de Infantaria captura o campo de pouso de Aslito, criando um bolsão japonês na ponta Nafutan. A 43ª Divisão japonesa perde metade de seus batalhões e 2/3 de sua artilharia. O general Saito transmite a Tóquio: "Recebi suas honrosas palavras imperiais. Ao nos tornarmos o baluarte do Pacífico com 10.000 mortes, esperamos adquirir o favor imperial." Enquanto os combates continuam em Saipan, submarinos americanos rastreiam a primeira frota móvel japonesa. O almirante Spruance teme que os japoneses tentem distrair seus maiores navios de proteção. No dia seguinte, a aproximadamente 570 quilômetros de distância, o comandante da frota móvel, Jizaburo Ozawa, lança seus aviões embarcados. É longe demais para eles retornarem, então planejam pousar em Guam após o ataque. Ozawa envia cerca de 450 aviões em ondas menores, enquanto os americanos mobilizam todos os caças disponíveis para enfrentá-los. As aeronaves japonesas frequentemente encontram o dobro de aviões americanos, além do fogo antiaéreo sobre a Força Tarefa 58. O resultado é o chamado Grande Abate das Marianas. Aviões americanos mais modernos e poderosos, como o F-6F Hellcat, causam grandes perdas ao inimigo. Poucas aeronaves japonesas conseguem atacar a frota, e nenhum navio americano sofre danos significativos. No final do ataque, os japoneses perdem 358 aviões embarcados, enquanto os Estados Unidos perdem apenas 33. Submarinos americanos também atacam a frota japonesa, afundando os porta-aviões Taiho e Shokaku. Ozawa aceita sua derrota e recua em 20 de junho. Meecher recebe permissão para persegui-lo, mas as ordens defensivas anteriores de Spruance dão a Ozawa uma vantagem significativa. Quando Meecher lança seus aviões a cerca de 480 quilômetros, ele sabe que eles não têm combustível suficiente para retornar, mas espera que seus porta-aviões avancem durante a batalha para encurtar o trajeto de volta.
216 aeronaves americanas atacam a frota japonesa, que agora tem pouca cobertura de caças. Grumman TBF Avengers, do porta-aviões Belleau-Wood, afundam o porta-aviões Ryo. Aviões da Marinha dos Estados Unidos também danificam outros 3 navios, mas nem todos retornam. 80 aeronaves caem no mar ou em convéses de voo devido à falta de combustível. Os navios americanos resgatam 143 dos 177 tripulantes que caíram no mar. A Batalha do Mar das Filipinas é uma vitória decisiva dos Estados Unidos. O Japão perde 3 porta-aviões, incluindo o maior e mais moderno, sem que os Estados Unidos percam um único navio. Os porta-aviões japoneses restantes têm apenas 35 aeronaves entre eles, tornando-os ineficazes. No total, o Japão perde 476 aviões e 445 pilotos, perdas praticamente insubstituíveis. Os Estados Unidos perdem cerca de 130 aviões, a maioria por causas não relacionadas ao combate. No geral, o Japão perde cerca de 3.000 homens, enquanto os Estados Unidos perdem pouco mais de 1.000. No 7º dia em Saipan, as forças americanas começam a avançar para o norte em direção às alturas do Monte Tipopali, Monte Tapuchau e Colina 600. Mas o terreno acidentado torna o avanço lento. Onde não podem usar veículos, os soldados começam a transportar equipamentos manualmente. A 2ª Divisão de Fuzileiros e a 27ª Divisão de Infantaria enfrentam ravinas e cristas conhecidas como Vale da Morte, Bolso do Inferno e Cume Coração Púrpura, enquanto a 4ª Divisão de Fuzileiros obtém mais sucesso no leste. O comandante dos fuzileiros, Tenente-General Holland Howling Mad Smith, acusa a 27ª Divisão de Infantaria de falta de agressividade e consegue destituir seu comandante. No entanto, isso faz pouca diferença. Alguns argumentam que a 27ª enfrenta as posições japonesas mais fortificadas, enquanto outros dizem que seu avanço lento e metódico é inadequado para esse campo de batalha. Ainda assim, a resistência japonesa desmorona. Destroyers americanos impedem reforços de Tinian, e as unidades japonesas não conseguem operar de forma coordenada. Restam entre 2.000 e 3.000 soldados japoneses no norte, mas Saito só consegue se comunicar com cerca de 950 deles. Com toda a artilharia destruída ou capturada, Saito envia uma mensagem a Tóquio. Peço desculpas profundamente ao imperador por não podermos fazer mais. Enquanto isso, as tropas americanas coordenam seus ataques com mais eficiência. Apoiando os fuzileiros estão os Code Talkers Navajos, operadores de rádio treinados que usam um código baseado no idioma navajo para transmitir informações táticas com rapidez e segurança. Enquanto o equipamento mecânico levava 30 minutos para codificar e decodificar 3 linhas de inglês, os Code Talkers conseguiam fazê-lo em cerca de 20 segundos. No 11º dia, 6 fuzileiros navais contornam as posições inimigas para capturar uma crista que liga 2 montanhas. À noite, as tropas japonesas isoladas em Nafutan Point infiltram-se e atacam o aeródromo, onde os americanos as eliminam. As unidades dos fuzileiros navais também se adaptam à natureza do campo de batalha. À noite, enviam unidades de reconhecimento agressivas à frente e conseguem impedir infiltrações noturnas japonesas. Eles limpam as cavernas japonesas com uma combinação de armas leves, bazucas e tanques lança-chamas M3A1 Satan. A coordenação entre os fuzileiros, o exército, a marinha e as forças aéreas também melhora à medida que aprendem as limitações uns dos outros. No 12º dia, aproveitando o sucesso da 4ª Divisão de Fuzileiros, a 2ª Divisão de Fuzileiros e a 27ª Divisão de Infantaria finalmente conseguem cercar o Bolso do Inferno, permitindo avanços no Vale da Morte e na Crista Coração Púrpura. No 15º dia, os japoneses recuam para sua última linha de defesa. À medida que a Batalha de Saipan se aproxima dos últimos dias, soldados e civis japoneses se recusam a ser capturados vivos. Entre o 16º e o 19º dia, as forças dos Estados Unidos avançam para o norte, capturando Garapan e o porto de Tanapag e rompendo as defesas finais.
No 20º dia, a 27ª Divisão de Infantaria assume o controle da linha costeira oeste. A Marinha japonesa promete reforços e incentiva Saito a continuar o combate. A ofensiva das Forças Armadas está em um impasse, mas Saito enfrenta forças persistentes e obstinadas. O soldado japonês, a mentalidade japonesa, àquela época, não permitia a rendição, era algo considerado desonroso. Então, os japoneses preferiam um ataque quase que suicida do que entregar suas armas. Daí veio a famosa carga Banzai, que era o grito de guerra deles ao se lançarem contra as trincheiras americanas. A carga Banzai de Saipan talvez tenha sido a carga Banzai mais famosa da história. Na madrugada de 7 de julho, Saito ordena um ataque Banzai contra a 105ª Infantaria da 27ª Divisão, com até 3.000 homens, muitos desarmados e os últimos 3 tanques. Oficialmente, Saito ordena o ataque para recapturar Garapan e avançar para Nafutan Point, onde acredita que tropas japonesas isoladas ainda resistem. Considerando esse objetivo irrealista, outros afirmam que o ataque foi, na verdade, um Gyokusai, ou uma carga suicida sem objetivo tático. A investida, avançando em 3 colunas, supera 2 batalhões do Exército dos Estados Unidos, que não haviam adotado o método avançado de reconhecimento dos fuzileiros. Eles recuam e tentam formar novas linhas de defesa, mas estas falham, pois os japoneses continuam a avançar, superando a artilharia dos fuzileiros e tentando cercar o quartel-general em Tanapag. As tropas americanas formam um perímetro e chamam artilharia, disparando 2.700 projéteis contra as formações japonesas em uma única hora. Entretanto, os disparos também atingem tropas isoladas dos Estados Unidos, algumas das quais nadam para o mar para serem resgatadas por contratorpedeiros. Por volta das 8 horas da manhã de 7 de julho, a carga está esgotada, desorganizada e desmoronando. Reforços americanos chegam e um pelotão de tanques dos Estados Unidos avança até o local de partida do Banzai, eliminando os japoneses restantes. Apesar de suas ordens, Saito não participou do ataque, mas cometeu suicídio ritual antes. Posteriormente, as tropas dos Estados Unidos contabilizam 4.000 japoneses mortos na área, embora não esteja claro quantos participaram diretamente do ataque. As baixas americanas são de 451 mortos e 594 feridos. Alguns oficiais japoneses, como o capitão Sakai Oba, consideram o ataque um desperdício e se recusam a participar, optando por recuar para as montanhas centrais. No geral, porém, a investida marca o fim da resistência japonesa em Saipan, mas a tragédia continua. À medida que as forças dos Estados Unidos avançam para o norte, civis japoneses e soldados remanescentes se suicidam com explosivos ou pulando de penhascos. Os americanos tentam convencê-los a se render usando alto-falantes e intérpretes, mas têm pouco sucesso. Em muitos casos, os civis são coagidos por tropas japonesas, algumas das quais proíbem a rendição. A propaganda japonesa alega que os Estados Unidos torturam e matam prisioneiros, e ações dos soldados americanos, como disparos indiscriminados, mutilação de corpos e exibição de restos mortais, podem ter reforçado essa percepção. A natureza do combate em Saipan torna a rendição perigosa, dificultando a distinção entre alvos militares e civis. Em 9 de julho, 24º dia, o general Smith declara Saipan seguro, embora operações de limpeza continuem por meses. O capitão Oba e sua unidade só se rendem em dezembro de 1945, após mais de um ano de guerrilha e assassinato de soldados americanos na ilha. Durante a invasão, o exército e os fuzileiros dos Estados Unidos sofrem 3.142 mortos, 13.200 feridos e 2.000 outros feridos. 20% dessas baixas ocorrem nos 2 primeiros dias. 31.600 soldados japoneses, 29.500 são mortos, cerca de 6.000 permanecendo soterrados em cavernas e bunkers.
os Estados Unidos capturam 1.810 prisioneiros, metade deles coreanos lutando ao lado das forças japonesas. Estima-se que 22 mil civis morram, com outros 14.700 internados em campos dos Estados Unidos. Pouco depois de Saipan, as forças dos Estados Unidos invadem Tinian e Guam. Assim como em Saipan, as guarnições japonesas estão despreparadas, mas determinadas a lutar até o fim. Os fuzileiros aplicam sua experiência de Saipan. Veículos anfíbios, LVTs, com rampas, desembarcam mais rápido, e aviões baseados em Saipan lançam novas bombas de napalm. Em Tinian, os fuzileiros fingem um desembarque contra as principais defesas japonesas, mas atacam pelo norte e flanqueiam os japoneses com sucesso. O terreno mais plano de Tinian e o apoio de fogo de Saipan também ajudam no avanço americano. O desembarque em Saipan ocorreu apenas uma semana após o dia D na Normandia e foi igualmente decisivo no Teatro do Pacífico. Os americanos romperam a barreira defensiva japonesa, recuperaram Guam e agora tinham um caminho claro para as ilhas japonesas. O fato de os Estados Unidos terem conseguido conduzir uma operação tão ambiciosa ao mesmo tempo em que lançavam a invasão da Europa é um testemunho da escala massiva de sua expansão militar e alcance estratégico em 1944. À medida que a luta se aproximava do Japão, ela se tornava mais radical, pois os comandantes japoneses tentavam compensar sua falta de materiais e tropas. O civil japonês Shinozuka Yoshitaro lembrou: "Um soldado me disse, não somos mais soldados, vocês não são mais civis, somos todos apenas japoneses e todos sofremos o mesmo." Entretanto, no final de 1944, a guerra no Pacífico ainda estava longe de acabar. Os planejadores dos Estados Unidos acreditavam que uma invasão do Japão seria provável em 1946, ou até mesmo em 1947. O Japão, apesar das últimas derrotas, não estava disposto a aceitar uma rendição incondicional e ainda acredita que uma grande vitória contra os Estados Unidos é necessária para negociações significativas. Os estrategistas americanos também procuravam seu próximo grande alvo, e ambos os lados o encontraram nas Filipinas. Após a conquista da ilha, a maré no Pacífico virou definitivamente. O Japão perdeu qualquer esperança de derrotar os americanos, e a partir daí ele só recuou. Mas a tomada de Saipan não foi fácil, e era uma prévia do que viria para frente. Quanto mais se aproximavam do território japonês, mais difícil era a luta e mais difícil era a rendição do inimigo. Esse caminho levaria ao uso da arma atômica. Obrigado pela sua atenção, espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Compartilhe o link deste vídeo com os amigos. Vamos levar o Viagem na História cada vez mais longe. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo. Até mais.